Oi pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo do seu canal Conversa de Violonista e a gente vai discutir um desdobramento de um assunto que foi tocado assim de passagem num outro vídeo que eu comentei, que me deu a oportunidade de esbarrar em algumas histórias deliciosas a respeito da estruturação de festivais de violão e da forma como esses festivais influenciam na vida das pessoas e a importância que eles têm na vida cultural de uma cidade, né, de uma comunidade, tá? Meu nome é Luciano Moraes, sou professor com doutorado em música pela Universidade de São Paulo e o vídeo que eu estou comentando é aquele em que eu falo sobre a técnica da Alice Arts, né, que é uma violonista americana que trabalha com uma técnica bastante derivada assim, do pensamento musical e técnico também, da Ida Preste, além do Sérgio Abreu, que é uma grande referência da Alice Arts, né? Mas um outro violonista que eu comentei que tem uma técnica parecida com a da Ida Preste é o jovenzíssimo violonista Thibaut Garcia, que esteve em São Paulo em 2015, na Unesp, onde eu estava na ocasião trabalhando como professor substituto, e ele deu um brilhante concerto lá na Unesp, com uma conversa, um bate-papo com os alunos da graduação a respeito de carreira, a respeito de concursos, e pudemos falar de outros detalhes também da formação dele. Foi uma visita realmente bastante proveitosa. Você olha de fora assim e fala, legal, violonista francês lá, ganhou o concurso e tal, veio e tocou. Mas como que foi estruturado isso? Nesse vídeo, o Géris Kossalter conta uma história incrível, que depois eu somei com a parte da história que eu conheci aqui com outro organizador de concerto e resolvi fazer esse vídeo para deixar assim mais aberto, mais claro para vocês como que essa coisa aconteceu. Na verdade, o Géris, ele é a espinha dorsal desse processo. Ele lançou a semente mais importante, que se desdobrou em uma série de eventos colaborativos entre várias pessoas de vários lugares do mundo e criou um canal de comunicação entre o Brasil e um dos maiores festivais e concursos de violão existentes, talvez, hoje no mundo. Né? Eu estou falando do Festival e Concurso de Violão de Vila de Petrer, que é uma pequena cidade na Espanha, que conta com um festival em homenagem a José Tomás, que foi o sucessor de Andrés Segovia nos cursos de Santiago de Compostela. Né? O atual organizador desse concurso é um violonista chamado Pepe Payá. E o Géris esteve num festival na Áustria, onde ele conheceu organizadores do grande concurso GFA, que é o concurso da Fundação de Violonistas dos Estados Unidos. Como é que funciona esse concurso? O cara que ganha o GFA, ele tem uma turnê garantida assim, de 50, 60 concertos por todos os Estados Unidos. Isso mantém a carreira da pessoa em alta, dá uma experiência de viagens assim, absurda, que realmente complementa a formação de qualquer vencedor de concurso que até o momento não tenha participado de uma turnê de viagens assim, tão densa, né, tão consistente. E a gente sempre olha para aquilo e fala pensando, poxa, mas Estados Unidos, né, a gente sempre tem essa visão, né, de que os Estados Unidos têm mais recursos, mais condições, mais possibilidades de realizar as coisas, e de repente eles só estão articulando com a boa vontade das pessoas. Foi isso que o Géris descobriu na conversa com esses dois organizadores do GFA. Na verdade, existe uma centralização que injeta algum dinheiro em algumas despesas mais difíceis, né, como passagens, mas não é o GFA que organiza individualmente cada um desses concertos. Eles contam com organizadores locais que cuidam da parte de hospedagem e alimentação desses artistas, né? E o Géris veio com essa ideia na cabeça, propôs para a Escola Pro Música do Rio Grande do Sul, né? E a Escola Pro Música do Rio Grande do Sul então se uniu ao Festival da Vila de Petrer, o festival em homenagem a José Tomás, para que o vencedor desse concurso apresentasse no ano seguinte um concerto em Caxias do Sul, né? E o Géris, um cara que tem essa visão de que isso poderia ser feito facilmente em outros lugares, fez o contato com o Rafael Altro, que é um organizador. Na verdade, o Rafael Altro ele é violonista, professor, compositor, organizador, produtor de concertos. E tem em São Paulo um evento anual chamado Mostra para Cordas Dedilhadas, que eu tive a oportunidade de divulgar aqui, em um vídeo passado também, que todos os anos vinha um violonista estrangeiro. O violonista estrangeiro era exatamente o vencedor do ano anterior, do concurso José Tomás. A aproximação foi feita pelo Géris. O processo funciona assim. O vencedor do concurso, por exemplo, Thibaut Garcia, venceu o concurso em 2014. Parte da premiação desse concurso é retornar ao festival, mas dessa vez como concertista, convidado, às vezes participa do júri e oferece um masterclass. Com essa parceria que o Géris
propôs, a prefeitura da Vila de Petrer paga a passagem do violonista até o Brasil, e aqui dentro os organizadores locais se organizam para conseguir outros recitais e outros encontros desse vencedor do concurso, entre esse vencedor do concurso e a comunidade violonística local. O Thibaut Garcia veio, o que ficou na minha cabeça em relação ao GFA é porque o Thibaut Garcia venceu em 2014 o concurso o concurso José Tomás, e em 2015 ele venceu o GFA, então ele veio para cá já fresquinho do GFA, tinha acabado de vencer o concurso do GFA, né? E a conversa foi se desenrolando muito centralizada no trabalho dele, mas esses bastidores de organização, para vocês terem uma ideia, eu nem me toquei direito que era isso que estava acontecendo, que eu naquele momento estava fazendo parte de uma corrente que vinha desde a Espanha, passava pelo Geres, em Caxias do Sul, e pelo Rafael Alto, que tem essa estrutura já anual assim, da Mostra de Cordas Dedilhadas. É bom a gente lembrar que a Mostra de Cordas Dedilhadas desse ano, de 2009, aconteceu em 2, 3 e 4 de agosto, e foi uma mostra em homenagem a Maiara Amaral, uma das mais promissoras violonistas da sua geração, que foi vítima de feminicídio, e infelizmente ela interrompeu sua carreira aí próximo dos 26 anos de idade. E a mostra esse ano foi em homenagem a ela. Essa homenagem se deu de uma forma bastante simples. Assim. Eles convidaram só mulheres para fazer os eventos, masterclasses, palestras, apresentação de composições, recitais. E a violonista que venceu no ano passado o concurso José Tomás, por acaso, também foi uma mulher, a violonista Júlia Balarrey, né? Que então veio para fazer o concerto internacional da mostra por causa dessa associação, dessa parceria com a Vila de Petrer. Quer dizer, eu espero estar dando uma ideia assim, para vocês que um grande festival de música, ele é na verdade uma enorme, ele é o resultado de uma enorme cooperação, né? As pessoas vão apresentando aquilo que elas podem fazer, aquilo que elas podem oferecer. E a soma de muitas pessoas se torna um projeto que a gente simplesmente não consegue ler quando a gente está de fora, né? E a gente às vezes simplifica muito essa relação. Por exemplo, eu comentei no vídeo passado que era uma parceria, sei lá bem como, lá entre o Rafael e o GFA. O negócio não tinha absolutamente nada a ver com o GFA, o negócio tem a ver com o festival na Espanha, né? O Festival de Violão é uma entidade, eu acho assim, poderosíssima para a formação de jovens violonistas. Especialmente no Brasil, que nós temos uma tradição musical que não é, vamos dizer assim, a música erudita, o violão clássico, talvez não esteja no centro das preocupações culturais das políticas públicas. O que acaba acontecendo na decorrência disso é que a gente aprende na sala de aula com o professor uma série de conteúdos que são muito teóricos e muito abstratos e muito distanciados do nosso dia a dia. Quando você vai para um festival de música, aquilo subitamente ganha sentido, ganha vida e ganha comunidade, ganha existência comunitária. As pessoas fazem amigos, conversam e conhecem pessoas que têm uma realidade distinta e lidam com o violão e com o ensino de maneiras particulares, de maneiras específicas. Essa soma de experiências, essa soma de convivências, torna a música realmente uma coisa viva. A gente observa na história que todos os grandes compositores que hoje a gente venera, na verdade, foram criados em ambientes assim. Ambientes em que a música era uma coisa do dia a dia, era uma coisa que era uma necessidade vital de uma comunidade determinada, e nessa comunidade é que se criavam as condições para que essas obras dos compositores surgiram. Foi assim com Bach, foi assim com Beethoven, foi assim com os grandes músicos da Renascença. Foi num ambiente assim que a notação musical foi inventada, ali na Catedral de Notre Dame, lá pelo ano 1000 depois de Cristo, porque havia músicos dentro da catedral que pesquisavam música tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista prático. Então essa efervescência, esse atrito de convivência, né, é que faz com que as vivências em sala de aula ganhem aí a sua carne, né, e ganhem existência social efetiva. Os alunos entendem que o que os professores falam é verdade, né, porque ouvem outros profissionais falando as mesmas coisas. Os alunos têm contato com pessoas que correspondem àqueles conteúdos que estão sendo ministrados pelos seus professores, né, e se tornam, então, artistas autênticos, existentes em uma realidade, tá? Eu tive a minha própria experiência com festivais através do VVG, o Violão e Violonistas Goianos. Para quem não sabe, eu estou falando muito de São Paulo, moro em São Paulo, mas eu não sou de São Paulo. Eu vim para São Paulo aos 19 anos de idade.
para fazer justamente para prestar o vestibular em música na USP, né? Mas e aí, o que aconteceu? Como é que eu cheguei até os 19 anos podendo prestar e passar no vestibular de música da USP? Foi graças à dedicação muito especial, claro, da minha família. Minha mãe me apoiou muito, meu irmão me apoiou muito, meu tio, alguns tios, especialmente, assim, mais diretamente me apoiaram muito nessa intenção de me tornar profissional da música, né? Eu recebi uma bolsa da minha professora Maria das Graças Lima para estudar com ela durante quase, 5 anos, né? E ela tomou conta da minha formação musical. Mas além de todo esse suporte familiar, esse suporte pedagógico, havia também o Festival Violão e Violonistas Goianos, que era um festival que acontecia todos os anos e trazia violonistas, especialmente de São Paulo, né, mas também de outros lugares. Tivemos concertos internacionais nesses festivais. Me parece que o festival funciona até hoje. Às vezes com um pouco menos de visibilidade, às vezes com um pouco mais, mas o pessoal de Goiânia é resiliente, eles continuam organizando eventos ali ligados ao violão. Esse pessoal, né, Fernanda Furtado, Wes Direly, me lembro muito do Judson de Castro também, que foi um dos primeiros caras a comercializar fora do eixo sudeste, Rio-São Paulo, um modelo de suporte para violão, que a intenção era substituir o apoio de pé, né? E muitos outros que eu estou esquecendo agora, tá? Não tenho a menor pretensão assim, de fazer uma lista exaustiva de quem contribuiu para que esse festival existisse, tá? São muitas pessoas que participaram, muitas pessoas colaboraram. No ano de 2001, né, no ano 2001, foi lançado este álbum aqui, né, o álbum de composições do Festival Violão e Violonistas Goianos, tá? Muitos compositores goianos que tinham uma tradição, que tinham uma história, um pessoal das gerações, né, mais para trás, estão aqui representados. Composições de Eurípides Fontinelli, por exemplo, que era uma pessoa bastante atuante no violão lá em Goiás. Jovens compositores foram chamados também para apresentar composições para serem publicadas. E aqui tem uma peça minha, que é resultado de um trabalho de composição de 1 ano que eu fiz com o Dr. Estércio Marques Cunha, né? Que ele me deu uma bolsa inicialmente de teoria musical para me ajudar a preparar para o vestibular. Mas ele também me deu aula de contraponto, de harmonia, de composição, de forma. Então eu tive uma formação inicial, vamos dizer assim, em composição. Escrevi umas 14 peças naquele ano, mas nenhuma valia a pena ser apresentada. A última daquele ano, que eu achei que tinha algum sentido, que tinha alguma lógica, foi publicada nesse caderno e foi gravada também nesse CD, né? Foi uma das primeiras experiências em estúdio que eu tive. E essa responsabilidade também, né, de olhar para uma partitura de uma música que você fez e falar assim, ok, isso aqui vai ser publicado. Vamos encarar? Encarei. Está aí o trabalho, né, registrado, documentado, por causa da boa vontade, por causa do instinto de cooperação de várias pessoas. Aos violonistas, aos estudantes de violão, é preciso sair um pouco da toca, tá? Eu percebo, a minha experiência de ensino em bacharelados mostra que os violonistas, que os estudantes são muito preocupados em ficar em casa estudando escala, desenvolvendo velocidade, sonoridade, lixando a unha, trocando corda, mas a convivência dos festivais de música, ela é interessante. Ela, na verdade, a gente pensa assim que é uma coisa que acontece nos festivais de música, mas que deveria estar acontecendo ao longo da nossa vida. Quer dizer, ir a concertos, conversar com pessoas, participar de comunidades, de grupos, trocar ideias, conviver com pessoas diferentes, é uma condição sine qua non para vocês se tornarem bons músicos. Ninguém se torna um bom músico trancado numa sala fazendo um canal de YouTube, entendeu? É por isso que eu faço só 3 vídeos e eu não ponho todo dia, porque a minha vida precisa incluir convivência, né? Eu estou falando de um profissional, que não falar de estudantes, que precisam de todas as referências ainda estão por serem construídas. Então valorizem esses festivais, tá? Compareçam a esses eventos. E, na medida do possível, aí os aficionados, né, a galera que tem mais interesse aí pelo violão, já começa a pensar, maquinar formas de organizar esses eventos nas cidades de vocês, nos lugares onde vocês estão. O Géris Cossato era um exemplo maravilhoso, né, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, que ele criou, assim, vocês percebem, é como se ele tivesse praticamente sozinho aberto uma picada assim, no meio da floresta para que passasse ali um intercâmbio genial, um intercâmbio maravilhoso que dá oportunidade de trabalho a esses violonistas estrangeiros que vencem a Vila de Petra e também oferece às pessoas da comunidade local uma oportunidade ímpar de conhecer o trabalho desses violonistas internacionais, né?
Acho que era isso que eu tinha para dizer, contar essa história deliciosa da parceria entre a Mostra de Cordas e Dedilhados do Rafael Altro, a Escola Pro Música do Rio Grande do Sul, de Caxias do Sul, com o Géris Cossalter, e o Festival de Vila de Petra, na Espanha. Uma última coisa a considerar a respeito desse festival é o seguinte: existe uma espécie de cooperativa, um sindicatozão europeu, assim, de todos os festivais de violão da Europa, que se chama Eurostring. O Festival de Vila de Petra, a partir desse ano, está ligado à Eurostring, e nós podemos esperar aí mais circulação de violonistas, vencedores de concurso, professores, compositores e instrumentistas pela Europa inteira. Nós podemos esperar aí os numerosos festivais que acontecem na Europa agora numa ligação direta com o Festival de Koblenz, na Alemanha, por exemplo, que teve a visita recente da Gabriele Leite, né, da nossa grande, promissora violonista que está despontando aí. Ela esteve no Festival de Koblenz. De repente, num próximo ano, ela vai fazer uma pequena turnê entre esses festivais que estão dentro desse grande guarda-chuva, né, que é o Eurostring. Vamos aguardar as notícias, ver o que essas parcerias propõem para nós, né? E vamos ver como é que a coisa vai se desenrolar aí a partir daí. Estou conferindo aqui se falta ainda falar alguma coisa. Acho que é isso, né? Deixa aí seu comentário, tá bem? Mantenha aí o sininho acionado para você ter ideias aí das novidades. E vamos conversando sobre essa realidade, né, tão interessante, que é a realidade do violão no Brasil, tá, em São Paulo particularmente. E se você está assistindo esse canal de outros lugares do Brasil, manda pra gente também, através da caixa de comentários, as suas experiências em festivais de violão, ou as suas histórias dos festivais de violão locais da sua cidade que você acha que pode ser compartilhado aqui com a gente, tá bem? A gente precisa do contato pela internet, mas nada substitui o contato presencial. Então nós vamos tentar fomentar cada vez mais essa possibilidade de nos encontrarmos, tá bem? Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.